Olá, amigos de Safras e Mercado, sou o jornalista Alessandro Carvalho. Hoje é quinta-feira, dia 10 de outubro. Estamos começando o nosso programa Papo de Câmbio. Vamos conversar com o correspondente cambial Lucas Berti sobre o comportamento do dólar em relação ao real, especialmente, mas em relação a outras moedas, as relações que existem no mercado financeiro, com o câmbio, de uma maneira geral, sempre muito volátil. Antes de cumprimentar o Lucas e lançar a primeira pergunta para ele, eu lembro a você que é muito importante você se inscreva aqui no nosso canal Safras TV no YouTube, ative as notificações. Assim você fica sabendo da atualização dos nossos vídeos. Todos os dias a gente tem um vídeo novo no nosso canal. O Papo de Câmbio é gravado sempre de 15 em 15 dias, de 2 em 2 semanas. E temos outras playlists sempre muito interessantes para vocês sobre os mercados agropecuários, sobre clima, enfim, um conteúdo importante e relevante. E em safras.com.br você conhece a plataforma Safras. Todas as informações para o agronegócio em um só lugar. Nossa agência de notícias, nossas análises, estatísticas, consultorias, tudo em um só lugar, safras.com.br. Conheça a plataforma Safras. Lucas Berti, meu amigo, sem mais delongas, vamos falar do dólar, como é que está o comportamento dessa moeda, que sempre é um mercado bem louco, né, Lucas? Mas como é que tem sido aí, desde o nosso último papo de câmbio, o comportamento do dólar? Vou compartilhar aqui a tela para a gente ver o gráfico do dólar comercial. Bom dia, Lucas. Alessandro, muito bom dia. Obrigado novamente pela participação aqui no nosso papo de câmbio. Da última vez que nós conversamos, o dólar vinha numa tendência até um pouco de queda. Tivemos, ao longo desse período que nós estávamos entre um programa e outro, tivemos dólar testando os níveis de 5.400 ali, como a gente pode perceber no gráfico, né? A gente tem aí um patamar de suporte, né? E, de novo, ele pode ver que nós observando os candles, inclusive dos dias que fecharam positivos, a gente tem visto o dólar forçando esse 5.400 no suporte, o que pode nos dizer uma coisa, que realmente esse suporte é muito forte. Ele é um suporte que vai de encontro, converge com as expectativas da pesquisa Focus, aquela da mediana dos bancos, que a gente toda segunda-feira sai pela manhã, que prevê o encerramento do ano a 5.400. Na contramão, a gente percebe um dólar que puxa, quando corrige, vai buscar pelo menos ali os 5.600, tá? Nos últimos dias, nós não ultrapassamos esse patamar, nós tivemos praticamente uma fuga até os 5.600, e aí o mercado começa a encontrar uma forte resistência, e pelo gráfico fica bem claro isso, né, Alessandro? Entre esses patamares de fundo e topo, tá? Essa semana o dólar vinha operando ali em torno de 5.420 a 5.450. Vamos falar mais em termos que o pessoal gosta de ouvir de casa, um pouco mais redondo, 5.42, 5.45. Mas essa tendência de queda ela foi revertida rapidamente em três pregões. Nós tivemos alguns fatores, claro que nós estamos em meio à situação um pouco de tensão global, geopolítica. O pessoal tem acompanhado muito essas questões ocorrendo aí no Oriente Médio, especialmente entre Israel, Líbano, Israel, Irã, inclusive uma guerra que a gente sente um certo tipo de medo que ela chega a se proliferar, né, para outros lugares ou ter outros países envolvidos, incluindo aí as grandes potências mundiais, Estados Unidos e Rússia, que estão num conflito indireto lá na Ucrânia. De qualquer forma, o dólar puxou forte, o dólar vem aí hoje, ontem chegou também a testar os 5.600, hoje chegou a testar e romper um pouquinho, mas agora opera já corrigindo, e é um patamar que eu acredito que se mantém, pelo menos que venha a corrigir para baixo, Alessandro. Eu não sou uma pessoa que eu acho que vai subir muito mais, eu realmente acho que está nesse intervalo aí, ele está um pouco condizente aí com as operações. Mas ontem, especificamente, dólar, nós tivemos um dia muito negativo aqui no Brasil, depois, especialmente depois que daquelas discussões é, sobre a questão de taxar as pessoas, né, as altas rendas, isentando até 5.000 reais, quem ganha até 5.000 reais de salário, né? Se você pensar num país que
mais de 50% da população não tem 3 salários mínimos, né, você vai entender que nós estamos falando de milhões de pessoas as quais não vai se arrecadar. E isso trouxe um impacto negativo para o mercado, tá? Seriam sobretaxados, né, cargos ou impostos extras para pessoa física que ganharia acima de R$ 1 milhão ao ano, podendo isentar essa proposta que o Haddad quer apresentar e levar adiante, isentar quem vai ganhar até R$ 5.000 de salário mínimo ao mês. Mas pensa bem, como eu te falei, nós temos aí mais de 50% da população brasileira, nós temos aí, estamos falando de 120, de 130 milhões de pessoas, pelo menos, que ganham 3 salários mínimos no máximo, né? Então, isso aí trouxe um sentimento muito negativo para o mercado em função à questão fiscal, a questão de arrecadação, né? E, inclusive, fomentando aí uma possibilidade de ter de a curva de juros subir futura e, quem sabe, essa Selic até final de 2025 iria subir pelo menos até 13,25, tá? Nós temos hoje uma Selic a 11,75, uma Selic que está em 10,75, né, Alessandro? Podendo ir, quem sabe, a 13,25. Esse é o fomento aí do mercado, né? É o que vem se falando. Então, dólar subiu muito, mas dólar subiu também lá fora, ok? A gente subiu lá fora porque na ata do Fed, a gente tem visto, a ata do Fed que saiu ontem, ela foi dovish, mas ela trouxe alguns esclarecimentos, que alguns dirigentes não queriam necessariamente o corte de meio ponto percentual. Eles queriam 0,25. A grande maioria queria meio ponto percentual, porque alguns deles consideram que foi muito brusco, foi muito arrojado. Embora a gente tenha todo dia aí falas de dirigentes falando que está convergindo mais para a meta, tá? Inclusive o mercado fomentando aí, quem sabe vai cortar um pouco mais de juros, vai cortar um pouco mais de juros nos Estados Unidos. Ainda se cortar não se sabe, porque hoje, por exemplo, nós tivemos divulgação do IPC dos Estados Unidos, o índice de preço ao consumidor, que veio acima do esperado. E aí que eu falo, né? Como é que a gente vai saber exatamente de um relatório que vai sair lá em novembro, quando a gente tem toda uma construção, né, de preços, indicadores até chegar a esse relatório, né, até a decisão dessa taxa de juros. Então, é um pouco cedo para falar. Tá? Mas o que a gente sabe hoje dos Estados Unidos nós temos uma situação de soft land mesmo, né? Que seria praticamente aquilo que eles vêm falando no mercado, que é uma desaceleração econômica sem uma recessão, né? Você tem uma redução no preço de índice, você tem um controle inflacionário sem deixar que o país deixe de crescer. Ele desacelera, mas ele não deixa de crescer. Isso é bom. É o que estava sendo previsto um pouco, era o que estava se buscando. E no Brasil, uma situação fiscal preocupante, porque embora a gente tenha até, eu tenho lido alguns CEOs de bancos, né, muito ligados ao governo, inclusive, falando que não, que a situação não é tão ruim quanto parece. Bom, os números não mostram isso, porque o déficit fiscal cada dia está pior, né? Então a gente tem que ficar bastante atentos a isso. Ah, Lucas, diga. só para contribuir e tentar entender. A gente vê no gráfico aí que a gente teve, com a sessão anterior, aí teve 3 dias de altas, né? Então, basicamente, o que tu está me dizendo é que a gente chegou a testar aquele nível ali de 5,40, tinha muito ligado àquela questão que subiu os juros aqui no Brasil, caiu os juros americanos, né, esse diferencial. Só que agora me parece, então, que, enfim, o mercado está olhando mesmo mais para as questões de fundamentos econômicos do Brasil, e aí pesou bastante essa questão fiscal, né? E também porque faz falta um pouco de tempo aí, como tu estava falando, para próximas decisões de juros, né? Talvez aí nesse ato, até chegar lá, o mercado vai olhar mais para essa questão fiscal do Brasil e isso acaba pressionando para cima o dólar. Seria isso, Lucas? Sim, correto, porque se nós formos pensar que uma tendência de queda de juros nos Estados Unidos e uma alta aqui, claro que essa relação, essa matemática faria a gente pensar que o dólar deveria recuar. Mas a equação ela não é simples, né, Alessandro? A gente tem grande preocupação em relação à situação realmente de fiscal do país, né?
E aquela coisa, o investidor ele fica com receio, porque existem vários parâmetros de investimento no país, não é só na bolsa, né? E também tem a questão das commodities, né? Como é que as commodities estão performando lá fora? Isso aí influencia também a nossa moeda aqui, sabe? Nós tivemos uma alta forte do petróleo, nos dias ali logo após os conflitos iniciaram um pouco mais acirrados no Oriente Médio, mas o petróleo não consegue subir tanto, né? E ao mesmo tempo o minério vem sofrendo muito. Então nós que somos economias, uma economia de exportação de commodities, a gente sente isso também. Então a gente tem esses fundamentos de commodities e ao mesmo tempo a gente tem essa questão fiscal, que é preocupante no país, né? A gente vem vendo mês a mês uma dificuldade de simplesmente travar a nossa relação dívida e PIB, sabe? A nossa dívida vem ficando maior, cada vez maior em relação ao PIB, né? Então, isso nos mostra que, mesmo que a gente tenha uma larga distância entre juros, a gente tem outras questões em relação à nossa contabilidade que tem que ser bem melhor feita aqui, né? Que é zerar déficit. E isso e passa mês e se aproxima o final do ano, as promessas elas acabam não sendo cumpridas, né? E se busca algum tipo de ferramenta para tentar tapar esses buracos, mas eles não são efetivos, né? Então, isso aí, de fato, preocupa o mercado. Mas, assim, Alessandro, eu quero dar um dado positivo em relação ao nosso real, tá? Em relação ao mês, nós não somos a moeda que está mais desvalorizada, porque a gente desvalorizou mais que todas, né, durante um período longo. No ano, se a gente pegar durante o início do ano até agora, são 15% de desvalorização na nossa moeda, tá? É uma das moedas que mais desvalorizou. Mas no mês de outubro, nós estamos até em relação a outras moedas performando melhor, porque as outras moedas, tirando o rand sul-africano e o peso mexicano, as demais moedas que estão que mesmo as mais fortes, né, que fazem parte do DXY, e as moedas emergentes, elas estão desvalorizando mais no mês, em relação percentual, que o nosso real. Então, não é um mês ruim, tá? Digamos que a gente está, assim, conseguindo manter praticamente nesse grau de oscilação, nessa margem de banda entre 5.400 e 5.600, tá? O que eu quero te dizer em relação à moeda? Eu trabalho com moeda e eu te falo, quando a gente tem um índice de previsibilidade na moeda, ou seja, a gente sabe que a moeda está operando numa banda, a gente consegue planejar melhor caixa, você entende? Você sabe, a moeda vai operar entre 5.400 e 5.600. Se eu vou precificar uma coisa, eu sou um importador, eu consigo ter uma precificação mais clara. Então, essa oscilação que teve nos últimos dias, ela não fere tanto o mercado, você entende? Porque quem já operava em setembro e está operando agora, fechando negócio, ele está tendo uma previsibilidade maior. Ele sabe, está entre 5.400 e 5.600. E para uma moeda como o real, o real, essa oscilação ela não é tão brusca, nossa realidade aqui no país, tá? Então, esse é o dado positivo que eu queria te falar. Outra coisa, Alessandro, que eu esqueci de comentar contigo, e nós vamos falar rapidamente do euro, tá? Depois, é que grande parte dessa questão das commodities ela está muito ligada à questão da China. Nós tivemos na semana passada um comentário do governo chinês. A China esteve parada durante dias com feriados locais, nacionais e tal, mas ela retomou essa semana. Só que houve uma intenção da China de jogar uma certa liquidez no mercado, forte, com um tal de pacote jumbo, né, do bazuca, que eles chamaram, que era um pacote que ia gerar um estímulo enorme no mercado imobiliário, no mercado de crédito. Enfim, começo dessa semana, o governo chinês jogou um balde de água nisso. Também isso aí afetou os mercados externos, fez as moedas perderem força sobre o dólar, sabe? E fora isso, também nós temos a questão de que hoje mesmo nós recebemos outra notícia de que o governo chinês vai tentar gerar estímulos não através de uma liquidez de mercado de spot, mercado à vista, jogar dinheiro direto no mercado, mas sim através de operações de swaps e operações futuras de mercado, certo? Então, isso que vai, na verdade, gerar liquidez no mercado de fundos
e participação de operadores no mercado de ações. Por que isso? Porque o mercado futuro, ele muitas vezes movimenta o mercado à vista. O dólar é um exemplo explícito disso no Brasil. Nós temos muito mais liquidez no mercado futuro do dólar do que no mercado à vista. Então, quando você mexe no mercado futuro, o Brasil faz muito isso, o Banco Central, né? Faz muitos swaps, leilões de swaps, leilões de mercado futuro. Por quê? Isso aí é para movimentar o mercado futuro, que também acaba gerando certo tipo de acomodação no mercado à vista, tá? São operações muito mais complexas, especialmente swap, tá? É uma coisa bem mais técnica, que envolve aí também juros, cupom cambial, então não é uma operação simples, mas, de fato, essas operações futuras, elas acabam influenciando o mercado à vista, tá? A gente também falando do euro, tem que falar do euro até você. É importante porque o euro foi uma moeda é uma moeda que está oscilando muito, tá? E a gente vai falar da agenda daqui a pouco, né? Inclusive, a gente vai tocar nessa questão, mas o euro chegou a cair abaixo dos 6, tá? Nós tivemos euro cotado no início da semana a 5,95. Olha que o euro, vamos lembrar que euro chegou a 6,40 aí nos últimos 60 dias, tá? Por quê? Porque os índices inflacionários na Europa caíram bastante. Embora a Europa esteja num processo de enfraquecimento econômico, eu diria, como é que eu posso falar melhor? É desaceleração econômica. A Europa não está crescendo, né? Os indicadores que a gente chama de PMI, né, de produção industrial, mostram desaceleração na produção deles. Mas você tem também uma desaceleração nos índices inflacionários. E o Banco Central Europeu, lembrar que ele não corrigiu, não fez corte de juros no relatório anterior. Então, quando você tem inflação caindo, há a possibilidade de ter que revisar para baixo o juros. Se você revisa para baixo os juros lá, né, o que que acontece? Torna-se menos atraente o mercado europeu porque a rentabilidade é menor, certo? Isso fez o euro cair, bum, caiu, derrubou o euro, tá? Mas agora o euro está se corrigindo um pouquinho, está ganhando um pouquinho mais de força. Então o euro essa semana já voltou para cima dos R$ 6, mas tá vou te dizer, tá uma montanha russa, tá? Euro 6,10 nesse momento. Mesmo caindo hoje, e hoje está caindo até bem, porque o euro chegou a subir mais. Então você vê, né? Aí Mas o mercado é assim, né, Lucas? Se a gente olhar o gráfico que está na tela, é uma montanha-russa também, está subindo e descendo, né? Não, isso, não, isso. não, não tem como Mas ser para diferente. o pessoal que opera, que compra moeda, que faz operações, os R$ 6 por euro eu acho um patamar bem razoável, tá? Então, se voltar por acaso a R$ 6, até o pessoal que vai fazer uma viagem, que quer comprar já euros adiantados, né? Moeda física não é meu mercado que eu opero, mais especificamente, né? É bem secundário no meu caso, mas a R$ 6 eu acho que já é uma compra de euro aí para quem precisa viajar e tal, ou mesmo quem precisa pagar importação e tal, esses R$ 6 é um patamar que eu aconselho. Lucas, vamos para a agenda da semana que vem, então? Vamos. Vamos botar na tela para o pessoal é, observar aí. Vamos lá, Lucas. Começamos pelo que na semana que vem? Essa é uma agenda bastante fraca, né? Especificamente falando de Brasil, a gente tem. Inclusive, eu queria salientar aqui, para o pessoal que acompanha a nossa agenda, que algumas coisas que eu botei na agenda, elas são por falta mesmo de muitos De, indicadores, né? de- A de gente, indicadores mais fortes. na verdade, é importante a gente esclarecer para o pessoal que nos assiste que existem diversos indicadores ao longo da semana em todos os países do mundo, né? Mas o que a gente faz aqui é filtrar para aqueles que têm mais relevância, especialmente ligado ao mercado cambial, tá? No Brasil, segunda-feira, IBC-BR, de agosto ainda, né? Nós estamos ainda revisões em relação ao que foi publicado, ou seja, não é tão irrelevante, eu acredito isso aqui. Na segunda-feira sempre sai a pesquisa Focus, eu não botei aqui para o pessoal, mas a pesquisa Focus é aquela pesquisa que o Banco Central publica das medianas que os bancos prevêem para os anos de 2024, 25 e 26. Tá? Lembrando que a pesquisa Focus atualmente prevê o dólar a 5.400 para o final do ano e para o ano que vem a 5,35 já.
Na quinta-feira, aí sim, vamos falar de euro, e isso está ligado ao que eu falei anteriormente. Decisão de taxa de juros, tá? Na zona do euro. Importante, porque em seguida teremos uma coletiva. Porque essa taxa de juros, para mim, até eu estou até curioso. Quero saber se eles vão revisar para baixo. Se revisar para baixo, a gente pode ter uma queda no euro maior, tá? Então, por quê? Porque o mercado europeu acaba não sendo tão atraente, né? Você tem menos juros, você tem menos rentabilidade. Agora, falando dos Estados Unidos, pouca coisa, indicadores mais ligados a varejo, tá? Então, nada assim. A varejo é interessante porque ele também é um medidor de inflacionário, né? Vendas no varejo, ele mede o quanto praticamente quanto o pessoal está consumindo, né? Então, de produtos e tal. Então, eu acho que é interessante. E o que eu acho aqui, que a gente tem que falar, PIB da China, claro, porque a China vem desacelerando aí os últimos, esse ano foi um ano, está sendo um ano terrível, né? A China está crescendo muito pouco perto do que normalmente cresce, e também vendas no varejo anual e no mês de setembro. Interessante, Alessandro, porque também é um medidor aí de consumo, tá? Beleza, Lucas. Vamos nos encaminhando para o final. Eu queria que tu colocasse para nós aí o que que seria, digamos assim, para quem opera, que precisa do câmbio, que pode precisar também do teu serviço, que aliás está na descrição do vídeo, como chegar ao Lucas Berti. O que seria um momento interessante, um movimento interessante neste momento do câmbio? Então, Alessandro, eu vou mais ou menos numa estimativa conservadora, né? Eu fico ainda com esse patamar entre 5.400 e 5.600, tá? 5.40 e 5.60. Eu acho que o mercado corrige, eu acho que o mercado corrige, baseado no que eu estou vendo agora, né? E por enquanto nós não temos muitos fatores que alterariam isso. Claro, se nós tivermos aí a guerra se intensificando, né, o preço das commodities mudando muito de patamar, porque vamos lembrar que quando o petróleo sobe muito no Brasil, a gente gera mais inflação aqui dentro, né? Isso, então, para o governo brasileiro está sendo, inclusive, é importante conter essa inflação, né? É importante porque também a gente gera aí um problema fiscal maior, né? Então, é isso. Mas minha previsão é conservadora, entre os 5.400 e 5.600, eu acho que o mercado dá uma corrigida, pode voltar aí próximo de 5.50. Então, o pessoal que está querendo fazer algum tipo de especulação, acho que é um momento bom para venda, né? Venda de dólar, espera um pouquinho, quer fazer um trade curto, se bater os 5,50, já faz uma compra, já zera e bota o dinheirinho no bolso. É isso. Muito obrigado, Lucas. O meu recado final é que a gente sempre tem nossas redes sociais na tela, no vídeo, na descrição também. Fique junto com a gente. A gente também tem próximos cursos e eventos de safras e mercado sempre na descrição do vídeo. Tem contato do Lucas também, como eu falei. Lucas Berti, muito obrigado, meu amigo. Até a próxima. Obrigado, Alessandro. Até a próxima. Muito obrigado.